Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos mais um vídeo para os irmãos, né? Estamos já sentindo muita falta, né, de estarmos juntos, reunidos no santuário, nos abraçando, nos confraternizando, conversando, colocando o papo em dia, né? Como eu já falei e volto a enfatizar, nós somos um povo caloroso, que gostamos do calor humano, né? Enfim, estamos com bastante saudades, aguardando ansiosamente para o nosso retorno, nós estarmos de novo no santuário, junto com os irmãos, cultuando ao Senhor. Estamos aí diante de uma situação nunca vista até então, né? Pelo menos na história da igreja, a gente nunca ouviu, não tem relatos, né, de uma situação igual a que nós estamos enfrentando. Todavia, nós como igreja temos que ser exemplo em tudo, né? Muitas das vezes as indagações e às vezes preocupação, quando que vai voltar a igreja, quando nós vamos poder voltar a cultuar, que é comum e é normal isso, né? Todos estarem preocupados. Pois bem, meus amados, nos resta orarmos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? E nos livre dessa situação em que nós estamos enfrentando. Não é uma situação fácil, é uma situação qual vem trazendo muita especulação, é uma situação que traz inconformismo, né? E às vezes até leva algumas explorações. Nós, como servos de Deus, né, temos que ser o exemplo em tudo, não somente na igreja, mas as nossas autoridades têm pedido, e a gente sabe que nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Como eu já falei, volto a enfatizar, não por força de lei, mas por prudência, né? E exemplo, tá? Exemplo, a igreja é um órgão que prega a paz, a harmonia, né? E então isso nós temos que viver também. Estamos vivendo isso pela graça de Deus, desde que começou, desde que fui solicitado, atendi o pedido, me prontifiquei e estamos orando. A igreja não está parada, a igreja continua mais do que nunca avivada, orando, clamando, né? Buscando a presença do nosso Deus. Muito em breve estaremos de volta com todas as atividades, eu creio nisso. Glorifico a Deus pelo nosso país, a mão de Deus está estendida sobre a nossa nação brasileira, porque existe um povo clamando, um povo que não parou, embora não possamos estar no santuário, reunidos no santuário, cultuando a Deus, mas a igreja não parou, a igreja continua mais ativa, mais viva do que nunca, certo? A igreja nos lares, né? Nós devemos estar sempre buscando ao nosso Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. Eu quero compartilhar convosco uma palavra que desceu ao meu coração, que está no livro de Jeremias, capítulo de número 33, e o versículo de número 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas que não sabes, que ainda não sabes. Aqui nós temos uma promessa, amados, de Deus, né, para Jeremias, quando o seu povo estava cativo. E esta palavra
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Se nós observarmos a expressão da palavra clamor, né, ela tem vários adjetivos, vários significados, várias interpretação. Orar, bradar, buscar com choro, com pranto, certo? Bradar em alta voz, enfim. Nós estamos vivendo em situações preocupantes, de certa forma, né? Porque nós temos vários irmãos que são profissionais liberais e dependem do dia a dia, as irmãs principalmente, várias irmãs que trabalham de diarista, né, e outros vendedores ambulantes, etc., que dependem do trabalho para sobreviver, para levar alimento para sua casa. Não podemos ficar indiferente às situações, porque é uma realidade em que nós estamos enfrentando. Mas veja bem que a palavra de Deus nos orienta que Deus não está indiferente a esta situação. O que Deus quer de nós? Por que às vezes Deus permite chegarmos a certas situações? É porque Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer ouvir de nós uma dependência absoluta e total. Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo provedor. Tá? O controle ainda está nas mãos dEle e nós precisamos confiar nisso. A Bíblia Sagrada nos dá vários exemplos com relação a clamar, a proteção de Deus, ao cuidado de Deus, quando a pessoa, o ser humano, volta-se para Deus em clamor. Nós temos várias passagens que nos traz o exemplo, nos traz a garantia de que Deus se preocupa e atende o clamor do seu povo. Eu quero citar dois exemplos. O cego de Jericó, Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 47 a 52, nós vemos o cego, né, de Jericó clamando. No versículo de número 47 de Marcos, capítulo 10, ele diz assim: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo de número 50, é o que eu acho muito linda essa expressão aqui. No versículo de número 50 diz: e ele, lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Amados e queridos irmãos, é isso que eu quero trazer nesta noite, uma reflexão para nós nesta noite, usando o exemplo do cego de Jericó. Nós observamos que a capa era a ferramenta para ele mendigar, certo? A capa era o que conduzia ele a ser mendigo, que identificava ele, certo? Que era um mendigo que precisava da misericórdia dos transeuntes que passavam. Mas eu observo uma das coisas muito importante, muito interessante, e que às vezes eu sempre falo e uso a expressão que às vezes nós gostamos muito de recitar, certo? Quando Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Às vezes nós precisamos conhecer a nossa verdade, né? Estamos vivendo uma situação hoje nunca vista e eu tenho recebido inúmeros telefonemas, inúmeros contatos, inúmeras mensagens pedindo, sabe, oração, pedindo conserto. Pastor, eu preciso me consertar com Jesus, estou fora da igreja, isso, aquilo e tal.
e a gente tem orado, e Deus tem atendido, né? É uma das realizações mais importantes do ser humano, é conhecer a sua verdade, reconhecer o seu estado de miséria, a sua podridão, quando nós abandonamos a Cristo e nos voltamos para este mundo de pecado, de iniquidade, de falsidade, certo? Mas muitas das vezes nos recusamos a conhecer a nossa verdade. Nós queremos, através da verdade, jogarmos ou imputarmos a palavra, certo? Que é a que nos liberta. Mas e a nossa verdade? Será que nós estamos disponíveis? Ou será que nós estamos dispostos a dizer para Jesus, como o cego de Jericó, aqui, lançando de si a sua capa? No versículo de número 7, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que ele não era merecedor. Ele sabia que era um pecador. Ele sabia que era um miserável. Ele sabia que era um mendigo. Ele sabia que não tinha a quem recorrer. Mas ele reconheceu a sua miséria. Ele reconheceu os seus pecados. Ele reconheceu que ele precisava da misericórdia de Jesus. E é isso que muitas das vezes nós precisamos fazer. Nós precisamos, às vezes, voltar-se para Cristo e clamar a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou um miserável, pecador, estou falho, eu desviei da tua casa, eu abandonei os teus preceitos, abandonei a tua palavra, eu tenho me atirado na iniquidade, na mentira, no engano, nos erros que este mundo nos conduz. Reconhecer isso, falar para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Confirma, Jesus maravilhoso, o meu nome no livro da vida. Partir, Senhor, de hoje, me ajuda a ser fiel na tua casa e te seguir. Eu quero ser uma nova vida a partir de hoje. É isso que o cego de Jericó fez. E mais lindo é quando ele lança de si a capa. Essa capa da iniquidade, essa capa da miséria, essa capa do erro, do pecado, esta capa da culpa. Nós precisamos se desvencilhar dela, tirar ela e pedir a Ele para nos dar força, nos dar graça para vencermos esta situação. Outro ponto que eu quero dividir com vocês, que, como eu falei, são 2 pontos. A Bíblia tem muitos exemplos, né? Mas o segundo ponto que eu quero dividir com vocês é o clamor de Ana. Tá? O clamor de Ana, nós vemos que ela clamava por um filho, certo? Está registrado no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 ao 17. Ela clamava por um filho. E o clamor dela foi ouvido. E a parte mais linda que tem nesse texto, nesta passagem, é que ela pediu, clamou ao Senhor, pediu a sua bênção, recebeu a sua bênção e entregou para Jesus. O que isso traz para nós de ensinamento? Para nós entendermos. É reconhecer que tudo o que nós temos não é nosso. Deus nos abençoa, nos dá e permite nós administrarmos
e muitas das vezes se beneficiar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas eu vejo uma gratidão tão linda nesta passagem de ano. Ela recebeu a sua bênção, clamou pedindo um filho. Deus lhe concedeu que ela alcançasse a sua bênção e a sua petição. Não obstante, ela, sendo grata a Deus, falou: Senhor, devolveu, levou na casa de Deus, no templo, entregou para o homem de Deus para ser criado no templo, para ser instruído segundo a palavra de Deus, o qual veio se transformar, veio ser um grande líder, um grande profeta, né? Então, irmãos, é isso que muitas das vezes nós precisamos reconhecer, que a bênção de Deus, quando vem para nós temos que reconhecer que nós somos simplesmente administradores. Se beneficiamos da bênção, né? Mas não é nossa. Devemos agradecer, ser gratos a Deus por aquilo que nos deu. Mesmo porque, quando Jesus nos chamar, certo? Seja coletivo, o arrebatamento da igreja ou individual, eu e você não levaremos absolutamente nada. O resto não sairá da terra, continuará aqui. Fato este que nós temos que reconhecer. Por isso que temos que ser gratos a Deus, glorificar ao Senhor pelas bênçãos recebidas e reconhecer que se nós conquistamos alguma coisa, se nós possuímos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, é porque a graça e a misericórdia de Deus foi estendida a nós e fomos beneficiados por isso. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. Palavra esta que de consolo, de esperança, e que vale a pena clamar ao Senhor. Clamar com um coração íntegro, com um coração puro, reconhecendo as nossas misérias. Amém? Estaremos constantemente falando com os irmãos, tá? Estamos à disposição. Como os irmãos sabem, nós estamos já também no grupo de risco e estamos aí, às vezes saímos por teimoso, mas a família, tudo tem pedido e nos aconselhado a não sair de casa. Então estamos aqui, mas estamos orando pelos irmãos, estamos clamando ao Senhor e muito confiante que Deus está no controle de tudo. E muito em breve, creio eu, até o final do mês estaremos todos reunidos de volta no santuário, glorificando ao Senhor num culto de ações de graça, tá? Agradecendo ao Senhor. Mesmo porque o nosso tema deste ano é gratidão, né? Gratidão a Deus. E mais do que nunca, nós teremos motivos para agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Jesus maravilhoso, por estarmos diante da tua santa e gloriosa presença, Pai. Jesus maravilhoso, eu quero, Senhor, agora, Pai, abençoar os teus filhos, Senhor, que estarão, ó Pai querido, assistindo, Senhor, este vídeo. Jesus, que as tuas mãos poderosas estejam estendidas, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, que forem alcançados, sobre a tua igreja, Senhor, sobre as famílias, ó Pai. Jesus maravilhoso, que a tua bênção, Senhor, venha, Pai querido, reinar, Senhor, sobre o lar dos teus filhos. Jesus continua, Senhor, abençoando a nossa nação.
Jesus maravilhoso, livrando-nos, Senhor, desta situação em que estamos enfrentando. Olha, Jesus, para as autoridades, ó Pai querido. Jesus maravilhoso, sustentando nas tuas mãos e dando sabedoria, Pai. Olha, Senhor, para os médicos, ó Pai querido, para, Senhor, a Secretaria de Saúde, ó Pai, aqueles que trabalham na área da saúde. Jesus, guarda eles debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Abençoa, Senhor, os policiais, ó Pai, que trabalham na segurança pública. Jesus, abençoa os gestores, ó Pai querido, os governo, tanto o nosso presidente como o nosso governo do estado, nosso prefeito, Jesus maravilhoso, Jair Colodel e toda a sua equipe. Meu Deus, e que tudo, Senhor, seja para a glória, louvor e adoração do teu nome. Continua conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando, ó Pai querido, de todo perigo e todo mal. Jesus maravilhoso, entra com a tua bênção, suprindo a necessidade do teu povo e sustentando o teu povo. Pai, assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, outros sim, seus irmãos sabem que a igreja ela é sustentada pelo amor dos irmãos, né, pela compaixão dos irmãos. Então nós precisamos da tua ajuda mais do que nunca, certo? Vamos nos dar as mãos aí, vamos manter os nossos compromissos. Nós não recebemos dinheiro nenhum de governo e não temos outra fonte a não ser a misericórdia, a não ser o amor dos irmãos, a compaixão dos irmãos, né, a gratidão dos irmãos, certo? Então, eu conto com vocês, cada um procura na sua congregação, liga para o seu tesoureiro, para o seu pastor, e assim que for tendo as condições, né, de nos ajudar para nós pagarmos os nossos compromissos. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?